Olá, sou o professor Carlos Eládio. Vamos iniciar a nossa videoaula sobre o Marvin Sketch 6.2.3, iniciando com as ferramentas básicas de desenho e construção de estruturas. Inicialmente, vamos ajustar a nossa barra de ferramentas, que fica aqui na opção View, e vamos ativar a opção Toolbars, que é nossas barras de comandos para trabalhar de maneira mais eficaz. Então vamos ativar todas, a Chemical, vamos ativar a Markush, vamos ativar a Advanced Templates e a 3D Edit. Então você pode perceber que você teve um acréscimo de ícones de acesso rápido durante toda a tela. Isso vai facilitar quando você estiver construindo estruturas e quando já estiver mais familiarizado com o programa e com os seus atalhos básicos. Prosseguindo, a ferramenta de desenho mais simples que pode existir no programa chama-se essa daqui, a ferramenta Single Bond. Então eu vou clicar nela e vou fazer uma ligação simples entre carbonos. Perceba que o tamanho da estrutura está muito pequeno. Então a gente pode alterar isso aplicando aqui na ferramenta de Zoom. Vamos colocar em 200% para melhorar a visualização. Então percebam, utilizamos a ferramenta Single Bond, construímos a estrutura de etano com 2 carbonos presentes. Isso é importante para construir estruturas pequenas, seja elas radicais, ou seja cadeias de pouca contagem atômica. Então a ferramenta mais simples de desenho que pode existir, que você pode criar cadeias com uma certa facilidade e precisão. Agora, se você quer, por exemplo, outra cadeia maior, você clica para fazer o desenho e a de seleção, que é essa ferramenta é chamada de Rectangle Selection, ela vai permitir que você selecione a estrutura e desloque ela de acordo com os seus interesses. Ó. Então, vou colocar esse propano aqui, vou selecionar esse etano aqui e colocar um ao lado da outra. Seja ela para um trabalho, para uma lista de exercício, ou mesmo uma avaliação. Você pode escolher estruturas, selecionar e adicioná-las uma do lado da outra, dependendo da sua demanda, dependendo da sua aplicação. Com isso, já vimos essas duas ferramentas, vamos passar para a ferramenta de barra de átomos. Por quê? Vamos prestando bem atenção. Vamos primeiro selecionar, conforme a gente já aprendeu, e usar a borrachinha, que é a chamada Erase. Então ela permite que você limpe a sua mesa de trabalho. Então a barra de átomos fica aqui no lado direito. Ela começa com o ícone da tabela periódica e tem os átomos mais utilizados nas cadeias orgânicas. Então, se eu selecionar um desses átomos, no caso o carbono, ele não vai colocar os hidrogênios em evidência. O programa tende a colocar os hidrogênios na forma resumida. Então, se eu quiser dar uma colocação para esses hidrogênios, dar uma evidência para esses hidrogênios, eu vou utilizar a mesma barra de átomos, selecionar o hidrogênio e puxar as ligações para que elas fiquem em evidências. Pronto, assim eu tenho as 4 ligações em evidência no caso do metano, com o carbono se ligando com os 4 hidrogênios. Dessa forma, da mesma forma que eu fiz o metano, eu posso trabalhar também as geometrias, né? Geometrias do carbono. De que forma? Por exemplo, pegar 2 carbonos, colocar uma ligação dupla, colocar 2 carbonos, colocar uma ligação tripla. Perceba que para aumentar o número de ligações, você tem a opção de clicar entre a ligação dos dois, vai aparecer um parêntese azul e você clica com o mouse para fazer aumentar as ligações. Então, ligação tripla, ligação dupla, aqui eu posso dar uma ênfase nos hidrogênios, da mesma forma aqui, para a gente ter uma construção bem mais interativa. E aí nós temos a exemplificação das principais geometrias do carbono, a tetraédrica, a trigonal e a linear. Só está faltando as 2 ligações duplas consecutivas, nós vamos fazer agora. E aí nós abordamos as geometrias que estão presentes na maioria dos compostos orgânicos. Mais uma vez recapitulando, tetraédrica, a trigonal e as 2 observações das geometrias lineares. Interessante que quando você dá ênfase às ligações de hidrogênio, para aqueles alunos que estão começando o estudo da química orgânica, vai facilitar essa transição da ligação química das ligações químicas para as cadeias carbônicas. Isso é fundamental para o aprendizado dele, para a questão da abstração espacial.
Então, vimos essas formas que os átomos de carbono podem se apresentar. Vamos dar prosseguimento para a questão das formas que esse carbono pode se apresentar. Por exemplo, se vimos as geometrias possíveis, vamos agora simular alguns erros de construção que você pode cometer quando estiver trabalhando. Por exemplo, construir uma cadeia. Outro erro aqui, eu não queria isso. Então venho, seleciono e apago com a minha borracha. Mas o que eu queria mesmo dar ênfase era isso. Você com a ferramenta de seleção puxa um dos átomos e ela fica mais ou menos dessa forma. Vou usar a ferramenta de seleção para limpar a minha mesa de trabalho. E aí você percebe que ficou bem esquisito, as distâncias de ligação são totalmente não uniforme. Então, quando você cometer erros desse tipo, o ícone de acesso rápido chamado que é limpar em 2D, você pode clicar nele e a molécula adquire uma conformação mais interessante, mais estável. Da mesma forma que você pode explorar o 3D. No caso 2D e 3D, você vai ter conformações da sua estrutura que você cometeu erros de construção. Então, repetindo mais uma vez, se eu adiciono aqui, ferramenta de seleção, eu faço esse erro e eu clico em Clean 2D para poder ter uma nova conformação da minha estrutura. Interessante que quando você aperta Clean 2D, ele tem uma conformação mais estável do carbono e a Clean 3D você tem uma conformação em 3 dimensões. Dessa forma, aprendemos as principais ferramentas, vamos apenas fazer uma recapitulação do que foi visto nessa videoaula de hoje. Primeiro, ferramenta Single Bond, que permite a construção de estruturas pequenas e simples. Ferramenta de seleção, que permite você selecionar a estrutura e movimentar ela na sua área de trabalho, para onde você quiser. E a ferramenta Erase, que só funciona quando você tiver com a ferramenta de seleção ativada, né? Então você vai apagar suas construções. A ferramenta de barra de átomos, que nos permitiu dar evidência às ligações do metano, né? Conforme nós já vimos. E com a ferramenta de átomos, a gente foi possível construir as principais orientações do carbono, as principais geometrias do carbono nos compostos orgânicos.